Olá, segunda séries. Estou aqui de novo, sou a Clésia, professora de Química de vocês. Essa aula de hoje nós vamos corrigir os exercícios, os PDFs que eu deixei para vocês nas duas últimas aulas que nós tivemos, ok? Nós vamos ao longo das correções, eu vou relembrando com vocês alguns conceitos, tá? De termoquímica dos processos endo e exotérmicos e de balanceamento, tá bom? Qualquer dúvida, após terminar a gravação, após vocês assistirem às aulas e continuar com dúvida, podem falar comigo, ok? No particular. Então, pessoal, vamos lá para a primeira questão, né? Dizemos que as reações de combustão são exotérmicas por quê? Vamos lembrar alguns conceitos aqui dos processos endo e exotérmico. Vou colocar aqui o processo endo e o processo exo, desse lado aqui, tá bom? O processo endotérmico, pessoal, nós aprendemos que a variação de entalpia dele, que é o ΔH, sempre vai ser maior que zero. Ou seja, você vai encontrar sempre a variação de entalpia com sinal positivo, certo? Nós vimos também naquela análise dos gráficos, eu vou tentar fazer um gráfico aqui no cantinho pequeno, que a entalpia dos reagentes apresentada lá no gráfico, ela vai ser menor que a entalpia dos produtos, né? E tem outro conceito também, a seta que indica como que foi o caminho da reação, ela é de baixo para cima, porque parte dos reagentes. Olha, vou desenhar o gráfico aqui para vocês relembrarem melhor. Lembrem-se, no início da reação, nós temos reagente. Se na endotérmica o reagente é menor, então ele tem que ficar abaixo, mais embaixo, né? E no início da reação, nós não temos produto, então a gente pontilha, fica a linha pontilhada. E depois fica a linha cheia porque forma o produto. E vamos ligar aqui para mostrar que isso aqui foi a variação de entalpia entre os reagentes e os produtos. E aqui depois, ó, continuando a linha aqui dos reagentes, fica pontilhada por quê? Porque depois que forma os produtos, os reagentes foram consumidos, então não tem mais reagentes. Então, vou colocar aqui o ΔH e essa setinha fica de baixo para cima, porque ela parte dos reagentes para os produtos. Aqui é a entalpia dos produtos e aqui é a entalpia dos reagentes. Beleza? O gráfico, então, aqui no eixo X fica o caminho da reação e aqui a entalpia dos produtos e reagentes. Então, é mais ou menos assim que é representado o gráfico, né? E na exotérmica, nós temos a variação de entalpia menor que zero, né? Ou seja, o sinal da variação de entalpia vai ser sempre negativo, sempre, não é em uma ocasião ou outra, tá? Assim como também na endotérmica o sinal sempre vai ser positivo. A entalpia dos produtos, ela vai ser menor que a entalpia dos reagentes, tá bom? E tem a questão da seta. Então, se os reagentes estão maior, então ele está partindo lá de cima, né? Então, ele vai partir de cima para baixo. Então, a seta fica representada de cima para baixo. Vamos aqui tentar desenhar um gráfico nesse cantinho, representando o gráfico exotérmico. Então, se o meu produto é menor, então o produto agora vai ficar embaixo. Então, embaixo começa com linha pontilhada e depois linha cheia porque formou o produto. E em cima com linha cheia e depois pontilhada, porque formou o produto. Beleza? Então, essa linha que liga aqui vai ser a variação de entalpia. Tá bom? Então, aqui a gente coloca que é a entalpia dos reagentes porque ela tá maior e aqui é a entalpia dos produtos que tá menor. E aqui na linha do X é o caminho da reação. Beleza? Pessoal, tem um dado aqui
nesse exercício que a gente falou muito também sobre absorver e liberar calor. Lembra? Na reação endotérmica, endor, lembra? Endo para dentro. Então, significa que está absorvendo. Então, na reação endotérmica, absorve calor. E na reação exotérmica, libera calor. Então, esses são todos os conceitos que vocês precisam saber para análise de gráfico de reações endo e exotérmica. E são dados importantíssimos. Se você tem dúvida em alguma área dessa aí que eu acabei de revisar com vocês, volta lá no conteúdo, pega o vídeo anterior e assista, tá? Para você não ir para frente prejudicado. Aqui, quando nós falamos de queima, de combustão, nós estamos falando de reação exotérmica, né? Então, o exercício já me falou que é uma reação exotérmica. Mas por que que é exotérmica? Porque absorve calor? É errado, né? Nós acabamos de ver quem absorve é a endo. Libera oxigênio? Não. Perde água? Não. São higroscópicas? Não. A única certa aqui é liberam calor. Então, é a alternativa E. Questão 2. Ainda de processos endotérmicos. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos: gás queimando em uma das bocas do fogão e água fervendo em uma panela que se encontra sob essa boca do fogão. Com relação a esses processos, pode-se estimar que alguns dados antes de a gente resolver o exercício. Gás queimando em uma das bocas. Queima significa que é um processo exotérmico, porque está liberando calor. Então, essa primeira a gente já consegue identificar que é uma reação exotérmica. Aqui está falando de água fervendo em uma panela. Então, quando a água ferve, o que acontece com ela? Ela passa do estado sólido para o líquido. Vou dar algumas informações para vocês aqui relacionado com os processos endotérmico e exotérmico, para vocês assimilarem melhor. Ó, o processo que passa do estado sólido para o líquido, que é a mudança do estado da matéria, né? E do líquido para o gasoso. Esse processo, quando a seta está da esquerda para a direita, vai acontecer o processo endotérmico, tá? Quando passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E quando é o inverso, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, nós vamos ter processos exotérmicos. Então, aqui no nosso caso do exercício 2, está falando de água fervendo em uma panela. Quando a água está fervendo, ela está passando do estado líquido para o vapor. Então, está acontecendo o processo endotérmico. Então, vamos ver qual alternativa nós temos. Letra A fala que o processo 1 e 2 são exotérmicos. A alternativa é errada. Opa, risquei aqui. Na alternativa B, fala que o processo 1 é exotérmico e o 2 é endotérmico. Então, seria a letra B, correta. Alternativa C, 1 é endotérmico e o 2 é exotérmico, não. O inverso não é, tá errado. Letra D, número 1 é isotérmico, a gente nem falou de isotérmico, né? E 2 é exotérmico, é errada. E letra D, 1 é endotérmico e 2 isotérmico também, errada, tá? Então, alternativa C correta, porque a 1 é exotérmica, 2 endotérmica. Número 3, pessoal. Compressas de emergência quentes são usadas como primeiro socorro em contusões sofridas em práticas esportivas. Essa compressa constitui-se de um saco de plástico contendo uma ampola de água e um produto químico seco, por exemplo, o cloreto de cálcio. Com uma leve pancada, a ampola se quebra e o cloreto de cálcio se dissolve, conforme a reação representada pela equação.
Então, aqui a gente está vendo o cloreto de cálcio mais água, formando cloreto de cálcio aquoso. E tem o ΔH aqui, a variação da entalpia é menos 82,7. Isso já mostra muita coisa. Significa o quê? Que um ΔH negativo tem qual tipo de reação? Endo ou exo? Vamos lá para a pergunta. Qual processo ocorreu na reação acima? Endotérmico ou exotérmico? Então, pela variação de entalpia, que nós percebemos que é menor que zero, já dá para perceber que é uma reação exotérmica, porque o ΔH está negativo. ΔH negativo, reação exotérmica. Liberou o calor. Então, aqui você pode justificar que a variação da entalpia é menor que zero. Ó, vamos colocar essa, que a variação da entalpia é menor que zero. Você também poderia colocar que porque liberou calor, né? Aí acontece a liberação de calor após a reação, portanto, a reação exotérmica. Então, assim, tem essas duas formas de responder essa questão, de justificar ela. Pessoal, aqui nós já entramos no número 1 de balanceamento. Lembra os conceitos de balanceamento? São as proporções, as quantidades de reagentes e produtos. Deixa eu só anotar nesse cantinho aqui. Quantidade de reagente e produto. A gente estudou, eu dei esse início para vocês de processo endo e exo, para vocês olharem num parâmetro geral e de uma forma que você consegue olhar num gráfico e analisar o que ele é. Mas a partir de agora a gente vai ter que começar a montar essa reação. Depois nós vamos ter que aprender a calcular esse ΔH. Depois tem diferentes formas de calcular o ΔH. Então, assim, é um processo. Não perca nenhum para que você não fique atrasado e não consiga acompanhar. Então, aqui, nós aprendemos lá na aula anterior que para eu balancear uma equação, antes de tudo, eu tenho que colocar aqui a quantidade de elementos que eu tenho no reagente e a quantidade de elementos que eu tenho no produto. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos ver o que é a pergunta. Considerando-se a equação química não balanceada, aqui já me falou que não estava balanceada. Magnésio mais ácido clorídrico formando MgCl2 mais H2, que é o hidrogênio gasoso. E admitindo-se num balanceamento o coeficiente 6 para cada produto, o coeficiente de cada reagente será respectivamente. Então, é assim, ó. Vamos primeiro aqui colocar quantos elementos nós temos no reagente. Então, nós temos aqui o magnésio. Nós temos um magnésio, nós temos um hidrogênio e um cloro. Deixa eu colocar aqui em cima. Um cloro. E aqui nos produtos nós temos um magnésio, dois cloros, que é o cloreto de magnésio, né? Dois cloros e o gás hidrogênio, que é igual a 2 hidrogênios. Tá. O que está diferente aqui, pessoal, nessa reação? Nós temos diferença no hidrogênio, né? Que aqui tem 2 e aqui tem 1. E tem diferença no cloro, que aqui tem 2 e aqui tem 1. Mas o que ele quer saber aqui, ó? Ele falou assim, admitindo-se um coeficiente estequiométrico igual a 6 nos produtos, então o que ele quer que você faça? Ele quer que você coloque 6, o coeficiente 6 em cada produto que formou, e ele quer que você ache qual vai ser o coeficiente estequiométrico de cada reagente.
Então, agora é a gente analisar. Olha só, se eu tenho 6 magnésio no produto e 12 cloros no produto e 12 hidrogênios no produto, eu tenho que ter a mesma quantidade no reagente. Por que que eu tenho 12 cloro? Porque eu peguei o 6 e multipliquei por 2. Então, 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 2 igual a 12, então ficou 12 cloros. 6 vezes 2 igual a 12, aqui no hidrogênio, ficou 12 hidrogênio, beleza? Então, como que eu vou fazer isso aqui agora nos reagentes? É tentativa. Eu tenho 6 magnésio nos produtos, eu preciso ter 6 nos reagentes. Então, eu venho aqui e só coloco 6. Porque aqui não vai mudar nada, porque o magnésio está sozinho, né? Então, eu consegui colocar o 6 e ficou isso mesmo. Agora, o magnésio balanceado. Agora, eu preciso ter 12 hidrogênios e 12 cloros. E aqui eu só tenho um hidrogênio e um cloro. Então, o que eu preciso fazer? Venho aqui e coloco o 12. Beleza? Aí ficou balanceado. Ó, agora eu tenho 6 magnésios nos produtos e nos reagentes. Tenho 12 hidrogênios produto e reagente. Tenho 12 cloro produto e reagente. Porque eu só multiplico o 12 por 1 e o 12 por 1, tá? Mas e se eu tivesse um Cl2 aqui no reagente? Eu poderia colocar o 12? Não, aí não, né, pessoal? Se eu tivesse 12 de cá, eu não poderia, e aqui fosse L2, não poderia pôr 12, porque 6 vezes 2 seria 24, então ia ficar diferente dos produtos. Então, aqui é só um exemplo, né, para vocês ficarem atentos a isso, eu teria que colocar um 6 também aqui, porque ia ser 6 vezes 2 cloros, 2 ia dar 12, né? Então, eu ia multiplicar. Então, qual é o coeficiente que nós achamos aí? 6 e 12. Então, seria a alternativa C, a correta, tá bom? Vamos lá para o número 2. Olha, o desenho abaixo ilustra como ocorre uma transformação química em que a espécie A, que são as esferas cinzas, reage com B, as esferas pretas, de modo a formar uma nova substância. Então, ó, aqui a esfera A, tudo A, que a gente pode chamar também de A2. E aqui de B, porque ela está sozinha. Então, vamos lá para a pergunta. Qual é a equação química que descreve de maneira correta a reação que está esquematizada no desenho? Olha só, pessoal, aqui a gente tem A2 mais B, não é? Porque eu tenho moléculas de A2 mais B. O B são elementos soltos aí, né? Isolados. E depois, o que que formou? Esse AB formou o quê? Olha só, o A2 está junto com o B. Então, formou A2B. Então, essa equação é que nós encontramos neste exemplo, ó. A2 mais B, vocês entenderam por que A2? Porque o A tá ligado um no outro, ó, então fica A2. E o B tá isolado, então A2 mais B formou o quê? O A2 juntinho de novo com um B, tá? Molécula de A2 mais um B, beleza? Então, ficou aqui, qual a alternativa que fica melhor? A2 mais B, formando A2B. Então, é a alternativa A mesmo, ó. Ela tá certinha, A2 mais B, formando A2 mais B. As outras não estão, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, essa 3 agora, às vezes muitos olharem e falam, ai, meu Deus do céu, a professora tava fazendo balanceamento com o número 1, número 2, agora que tem 20, 24, 13, misericórdia. É a mesma coisa, a mesma coisinha. Vocês vão ver que é tentar igualar os lados do mesmo jeito, ó. Devido ao seu alto teor de mercado, houve tentativas de sintetizar a quinina durante o século XIX,
No entanto, como a estrutura da quinina ainda era desconhecida, essas tentativas dificilmente poderiam ser bem-sucedidas. Em 1856, o químico inglês William Perkin tentou sintetizá-la sem sucesso, pela reação da alitoluidina com uma fonte de oxigênio, conforme a equação não balanceada apresentada a seguir. Ó, C10H13N mais O2. C20H24N2O2 mais H2O. Esse lado de cá, ele corresponde à alitoluidina e do lado de cá a quinina. Então, pediu para a gente balancear essa equação. Vamos lá, é tentativa. Pessoal, é tentativa que vocês vão conseguir chegar lá. É o seguinte, lembra de algumas regrinhas que vocês anotaram lá? Então, primeira coisa aqui, nós vamos anotar o que nós temos nos reagentes e o que nós temos nos produtos. Primeira coisa para vocês conseguirem identificar qual é o elemento que você precisa mexer. Ó, nós temos 10 carbonos nos reagentes, 13 hidrogênios, 1 nitrogênio e 2 oxigênios. E nos produtos temos 20 carbonos, 24 hidrogênios, 2 nitrogênios e 3 oxigênios. Peraí que eu esqueci de 2 hidrogênios ali. Por que nós temos 3 oxigênios? Porque tem aqui, ó, O2 nessa substância e O aqui. Então, 2 mais 1, 3. Hidrogênio, eu esqueci dos dois lá da molécula da água. Então, são 26. Porque é 24 nessa substância mais 2 lá da água. Então, dá 26 hidrogênios. Beleza. Primeiro, a gente começa a observar quem tem a maior atomicidade ou maior índice. Vamos olhar aqui, o maior que a gente encontra é o hidrogênio, não é? Então, vamos começar a mexer pelo hidrogênio. Esse lado nós temos 26 hidrogênios e desse lado nós temos 13. Qual o número que multiplica por 13 que dá 26? É o número 2, é o dobro, né? 26 é o dobro de 13, então 13 vezes 2 dá 26. Então, eu venho aqui e coloco o 2 na frente de toda essa substância aqui. Essa faz parte dessa? Não, essa aqui é outra substância. Primeiro, nós estamos olhando essa daqui. Olha o que acontece depois que eu coloco o 2 aqui, ó. Esse 2 vai multiplicar 2 vezes 10, que vai multiplicar o 2 vezes 13, que vai multiplicar o 2 vezes o 1 do nitrogênio. Então, 2 vezes 10 do carbono vai dar 20 carbonos. 2 vezes 13 vai dar 26 hidrogênios. E o 2 vezes 1 do nitrogênio vai dar 2 nitrogênios. Vocês perceberam que a gente já conseguiu balancear? Só mexendo ali no hidrogênio, ó, a gente conseguiu ficar com a quantidade corretinha de hidrogênio, carbono e nitrogênio. Agora só está faltando o oxigênio. Oxigênio, nós temos 3 oxigênios nos produtos e 2 no oxigênio. E agora? Existe algum número que multiplica por 2 que dá 3? Pessoal, essa fórmula que eu vou fazer aqui para vocês foi a forma que dá menos trabalho. Mas existem formas que você consegue mexer aqui nessa fórmula, na substância da água, para você não mexer com fração, que você consegue colocar números inteiros. Mas nesse caso eu achei mais tranquilo fazer assim, ó. 3 meios de O2 dá 3, não dá? Porque 3 dividido por 2 é 1,5. Vezes 2 dá 3. Então, a gente fica com 3 oxigênios de cá e 3 oxigênios de cá. 3 no produto, 3 no reagente. O que você pode fazer também para você enxergar melhor? Corta o 2 de baixo com esse 2 aqui, vai ficar 3 oxigênios da mesma forma.
Então, os coeficientes foram 2 e 3 nos reagentes. E nos produtos a gente só igualou. Beleza? Acharam tranquilo? Qualquer dúvida, podem perguntar. Esse foi o nosso último exercício das duas listas, tá? Pode me mandar mensagem, não fiquem com dúvida. E estou aqui para qualquer coisa, tá? Beijo para todos vocês e até mais!